Quem é Jesus? Se você quer saber mais sobre Jesus, se quer se aproximar de Deus ou se tem dúvidas sobre o cristianismo, aqui estão alguns recursos que podem te ajudar. Descubra Jesus através de sua palavra e experimente sua história assistindo cenas do filme O Salvador. Este filme palestino conta a história de Jesus. O nascimento de Jesus. Quando foi a última vez que você se surpreendeu? Quando foi a última vez que você ficou tão surpreso que ficou ali confuso com admiração? Quando isso acontece, duas coisas ocorrem. Primeiro, você interrompe o que está fazendo e então contempla o que é maravilhoso. Na noite do nascimento de Jesus, os anjos no céu e os humanos na terra interromperam o que estavam fazendo para se reunirem subjugados. Então o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, que é Cristo, o Senhor." O começo da vida terrena de Jesus foi marcado por tal espanto, e foi o próximo passo para ele, que era muito mais do que um excelente mestre ou um simples profeta. Ele foi a única pessoa que viveu uma vida sem pecado. Ele era completamente humano e completamente Deus. Deus poderia ter anunciado o nascimento de Jesus em um palácio real, mas enviou seus anjos aos pastores. Por que você acha que ele escolheu começar com uma mulher modesta como Maria e simples pastores? Isso te surpreende? O batismo de Jesus. O batismo conecta os cristãos crentes com o fundamento de sua fé e com o evento central da história humana: a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Quando o profeta João Batista batizou Jesus, uma voz foi ouvida do céu: "Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria." João Batista pregou um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Muitas pessoas vieram ouvi-lo pregar e também confessar seus pecados, se arrepender e ser batizadas. João disse-lhes: "Eu batizo com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo." Então João batizou Jesus no rio, e quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e a voz de Deus foi ouvida: "Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria." O Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías 11, 2, 42, 1. No dia seguinte, quando João Batista viu Jesus se aproximando, exclamou: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1, 29. Então João Batista deu este testemunho: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus." João 1, 33, 34. A mulher junto ao poço. A rota mais curta da Judéia para a Galiléia era através de Samaria. A maioria dos judeus evitava essa rota porque não gostava dos samaritanos. No caminho, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Sicar, perto do lugar onde Jacó havia vivido e dado terras ao seu filho José. Lá estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, se sentou junto ao poço para descansar por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana veio buscar água do poço perto de onde ele estava. Ele pediu: "Dê-me de beber." A mulher se surpreendeu e disse: "Como? Você, que é judeu, me pede para beber, eu que sou uma mulher samaritana?" Jesus respondeu: "Se você soubesse qual é o dom de Deus e quem é o que lhe diz, dê-me de beber, você teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva." O que Jesus quis dizer com estas palavras, água viva. Mais adiante na conversa,
A discussão passou da vida privada da mulher para o tema da adoração pública. Jesus declarou: mulher, disse Jesus, acredite em mim. A hora está chegando quando você não adorará o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Você ama o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, são esses os adoradores que o Pai procura. A mulher respondeu: eu sei que o Messias deve vir, aquele chamado Cristo. Quando ele vier, nos dirá tudo. Então Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo com você. O que Jesus quis dizer quando disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade? A semeadura da palavra. Inicialmente, um agricultor, prestes a semear sementes valiosas, garante que a terra esteja pronto para receber a semente, para ter uma colheita abundante. Nesta parábola, Jesus diz que parece que o semeador espalha livremente a semente sobre todas as tipas de terra, em terra rochosa entre espinhos, na terra de um caminho muito ocupado e em algumas terras boas. Obviamente, este semeador sabia que nem todas as sementes germinariam e que algumas não produziriam nada. Vejamos o que ele diz. Primeiro, precisamos identificar o semeador e a semente. Como é Jesus quem conta a história, é a si mesmo que ele se refere como o semeador. A semente é a verdade de Deus. Mas, o que representam os 4 tipos de terra? Esta parábola é para nossas vidas, nossa humanidade e nossos corações. Então, perguntamos se o semeador desperdiça sua semente espalhando-a aqui e ali, independentemente de onde caia. Jesus, o semeador, não acredita que este seja o caso. Ele está seguro de que algumas de suas sementes encontrarão terra fértil. Mas vejamos o que acontece depois. A proporção dessas sementes é de 100 para 1. Qual é a minha reação a esta parábola? Como vou preparar minha vida, minha humanidade ou meu coração para receber a semente de Deus? Pareceria que depende de nós nos abrirmos para receber esta semente oferecida por Deus através de seu Filho, Jesus. O bom samaritano. Quem é o meu próximo? À primeira vista, a resposta parece óbvia para todos. É a pessoa que mora ao nosso lado, que pertence à nossa comunidade, à nossa afiliação política, à nossa cidade ou ao nosso país. Se vemos alguém que foi roubado, despojado de tudo, espancado e jogado à beira da estrada, podemos ajudá-lo se realmente o identificarmos como um de nossos vizinhos. Mas Jesus retrata um tipo diferente de vizinho. Não tenha medo de ler esta história. As seguintes 5 coisas te farão pensar. O bom samaritano teve compaixão e agiu de acordo. Apesar de desprezado pela raça do homem que havia sido atacado, o bom samaritano deixou de lado as diferenças raciais. O bom samaritano pagou do próprio bolso todas as despesas incorridas para cuidar do homem, sem se preocupar se seria reembolsado. O bom samaritano tinha uma boa reputação. Por isso, o dono da hospedaria confiou nele e acreditou na sua palavra. O bom samaritano era um homem muito generoso e talvez tenha se endividado para cuidar desse homem até que ele se recuperasse. Quando Jesus terminou de contar esta parábola, o mestre da lei, que havia feito a pergunta, saiu atordoado, sabendo que não estava à altura da tarefa. E eu estou à altura? Eu sei que não estou sem a ajuda de Deus. Pai Nosso. Você já se sentiu sobrecarregado pelas responsabilidades e a montanha de preocupações, dores e desgraças da humanidade que se agitam ao seu redor? Será que o universo reconhece esses pequenos grãos de poeira na imensidão das coisas? Parecemos tão insignificantes? Somos apenas um sopro de ar fresco, um suspiro e, num segundo, desaparecemos.
Onde está Deus em tudo isso? Ele se importa? Jesus diz que sim. Jesus nos ensina a orar a Deus e a nos dirigir a Ele. E o mais extraordinário de tudo é que Ele nos diz para nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Pai, que está tão perto de nós quanto o ar que respiramos, que Ele tem um reino, que Ele quer que façamos parte desse reino e que participemos do seu glorioso plano para a sua criação. Jesus ensinou seus 12 discípulos a orar e mudou suas vidas. E também pode mudar as nossas vidas. A morte de Jesus. É difícil ver a reconstituição da crucificação de Jesus. Então, por que os cristãos estão tão focados neste evento brutal? Muitas pessoas querem se lembrar de Jesus como um bom homem, ou até mesmo como um grande profeta, mas se recusam a admitir a sua crucificação. A rejeição da crucificação de Jesus altera a misericórdia de Deus para toda a humanidade. Foi devido à crucificação de Jesus que nossa natureza pecaminosa foi morta na cruz com Cristo. Deus declarou que nossa natureza pecaminosa não pode produzir nada de bom. Ele condena o pecado como algo totalmente corrupto e inútil, pronunciando sobre ele a sentença de morte e pregando-o na cruz com Cristo. É através da dor da crucificação que Deus matou a natureza pecaminosa daqueles que se arrependem de seus pecados e colocam sua fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6:6 NTLH: Sabemos que o nosso velho ego foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e nós não continuemos a ser escravos do pecado. E ele continua dizendo, em Romanos 6:11 NTLH: Assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, unidos com Cristo Jesus. Para o mundo, essa crença parece uma bobagem. No entanto, este ato horrível trouxe a maior bênção para o mundo e conseguiu o que a sabedoria humana não conseguiu: libertar o homem da escravidão do pecado. Jesus ressuscitou dos mortos. A crucificação de Jesus nunca foi o fim da história. Na verdade, de muitas maneiras, isso é até mesmo o começo. Quando Jesus apareceu a seus discípulos no aposento, acalmou seu medo, desejou-lhes paz e começou a mostrar-lhes que havia cumprido as promessas de Deus no Antigo Testamento. Vamos ler Lucas 24:44. Jesus claramente se identificou como aquele que havia cumprido todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo mais tarde resumirá estas boas novas dizendo: Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a fé dos crentes seria em vão. Não haveria evangelho a menos que aquele que morreu pelos pecados da humanidade voltasse à vida. Todas as dúvidas que atormentavam os discípulos no momento da morte de Jesus foram apagadas no momento em que o anjo perguntou às mulheres que tinham ido ao túmulo: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24:5-6. A salvação vem da graça de Deus se colocarmos nossa fé em Jesus Cristo. Você confia na morte de Jesus Cristo como libertação do pecado e suas consequências? Você acredita que Jesus é quem ele afirma ser?